a mais um Bate-Papo Literário, um programa para quem aprecia uma boa história e uma boa conversa. E hoje receberemos 3 mulheres que representam diferentes gerações da Associação de Jornalistas e Escritoras do Brasil, Coordenadoria Goiás, a AGEB Goiás. A fundadora Zilda Mendonça, a atual presidente e coordenadora Viviane Mendonça e a escritora Ana Luísa de Lima Guimarães Costa, autora da trilogia A Saga de Melina. E elas compartilham entre si a paixão pelas letras, o compromisso com a educação e o desejo de semear palavras no coração do Cerrado. Vamos conhecer mais sobre a história da AGEB Goiás, seus projetos e o universo poético e simbólico de Melina, uma menina que caminha com o Senhor do Destino. Meninas do Cerrado, meninas de Goiás, sejam muito bem-vindas. É um prazer, é uma honra receber vocês aqui no Bate-Papo Literário. Muito obrigada pela recepção. Muito obrigada pela recepção. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada por fazer com que a AGEB Goiás alcance lugares, né, muito interessantes e que possa ser conhecida para além do nosso Cerrado. Obrigada, Zilda. Obrigada. Viviane, seja bem-vinda. Ana Luísa também. Vamos fazer o seguinte, vou começar então com a Zilda, né, que é a primeira geração, aí, a fundadora da AGEB Goiás. Zilda, conta pra gente como é que foi esse começo, como é que foi a realização desse sonho, né, de ter uma associação aí em Goiás, que você começou com essa história. Bom, a AGEB Goiás aconteceu por um convite da Zilda Pires, que era agebiana associada da AGEB Rio de Janeiro. Ela foi no momento que a de Andréia estava incentivando muito, né, a nossa coordenadora, presidente coordenadora da AGEB Nacional do Rio Grande do Sul, também estava empenhada em fazer com que houvesse uma unidade da AGEB em cada estado do Brasil. E então pediram para a Zilda que conseguisse alguém em Goiás para começar, para dar um pontapé inicial para o nascimento da AGEB em Goiás. Então, a Zilda me convidou, né? A Zilda e eu nos conhecemos desde que eu era criança, e então ela me convidou a participar. Inicialmente, eu resisti, porque é uma responsabilidade, é uma instituição que requer dedicação, empenho, muita coragem, muita resiliência. E como é que seria isso? Como é que a gente começaria? Então, ela passou a minha resistência para a de Andréia, e a de Andréia passou a conversar comigo, dizendo que me ajudaria, que estaria à nossa disposição e que a gente começasse. Tá? Então, como eu não consigo dizer não para a Zilda, aceitei o desafio de começar, até porque a gente sentia falta de mais instituições que se somassem à Academia de Letras, Artes e Ofícios de Rio Verde, e daquelas que poderiam somar com as academias goianas. Então, nós passamos a conversei com várias pessoas que já participavam, e fomos para aquele encontro que você também foi, lá em Fortaleza. Sim, então, maravilhoso. Que lá a gente conheceria mais, que a gente saberia mais sobre a AGEB, que a gente... Enquanto isso, foram me passando informações, e eu também comecei a pesquisar como é que surgiu a AGEB, como é que ela veio acontecendo e sendo tecida
até chegar no Paraná, não é? Até ter como sede Curitiba. E nós começamos, então, convidamos algumas amigas, as nossas, aquelas que estão em todas as academias, que fazem parte de todos os institutos culturais, vamos dizer assim. E, então, nós fizemos o acordo de fundar o núcleo, uma primeira diretoria, ainda que fosse um grupo pequeno, mas que a gente começaria a organizar as ideias, convidar pessoas, começaria a fazer alguma coisa para essa AGEB enraizar e, então, outras pessoas darem continuidade, não é? Nesse projeto que o objetivo maior era dar voz e vezes para mulheres que nem sabiam que podiam publicar, que nem sabiam que conseguiam escrever, que nem sabiam, muitas, né, morreram sem ser conhecidas e foram mulheres muito poderosas, muito fortes em Goiás, e a gente gostaria que isso acontecesse, e é alguma coisa que a gente continua fazendo. Olha só, isso desde 2018, né? A gente está junta nessa, estávamos juntas nesse primeiro encontro e que mudou as nossas vidas, eu acredito, e a vida de muitas mulheres, escritoras, jornalistas, psicólogas, enfim, que gostam de escrever. E aí, então, a Viviane Mendonça deu sequência aí à presidência da coordenadoria em 2023. Viviane, me conta quais são aí os desafios que você tem aí à frente da AGEB Goiás e também as coisas boas que você tem feito por aí. Boa tarde, Renata. Boa tarde a todas. Bom, os maiores desafios da AGEB Goiás são ainda a busca por novas agebianas, né? Por mulheres que amam a literatura, para que possam vir agregar conosco, né? Contribuir com as ideias, as escritas e principalmente a busca por mulheres jornalistas, né? Porque assim a AGEB pode ser mais divulgada, né? E possa ser reconhecida e facilita também para que a gente possa engajar novas mulheres, né? Trazer novas mulheres para a AGEB Goiás. E posso dizer também que a grande conquista desse período que eu estou presidente da AGEB foi o reconhecimento e a valorização de mulheres goianas, que até então eram desconhecidas, né? Porque quando a gente fala em Goiás, em literatura, em cultura, a gente lembra apenas de poucas, né? Principalmente da Cora Coralina, né? Então, assim, nós temos muitas mulheres goianas que têm grande participação nas artes, na política, na literatura, em vários setores, né? Então, nós tivemos um projeto onde cada agebiana apresentava uma dessas mulheres. E foi, assim, um trabalho muito bom, muito gratificante, porque essas mulheres, elas passaram a ser reconhecidas, né? Elas vieram à tona, né? E foi algo, assim, realmente muito compensador, muito enriquecedor para a AGEB. Então, eu acho, assim, acredito que foi uma grande conquista trazer, né? Fazer com que essas mulheres fossem reconhecidas, que os seus trabalhos, né, fossem valorizados. Fossem visibilizadas, né? Eu acho que esse é um dos grandes objetivos da AGEB. Gente, nós tivemos a felicidade de nos encontrarmos, né? Infelizmente a Viviane não pôde estar presente, mas a Zilda estava e a Ana Luísa também estava presente no 5º Encontro Nacional e 4º Encontro Internacional de Agebianas. Fabrício, eu vou te pedir, por favor, para colocar algumas fotos aqui para a gente relembrar um pouquinho desse momento. E foi durante o encontro que eu tive a felicidade de rever a Zilda e conhecer a Ana Luísa, que me presenteou com uma linda coletânea aqui, uma trilogia, As Aventuras de Melina.
a menina de um novo coração, a menina que andava com a Senhora do Destino e a menina que vive com a Senhora, com o Senhor do Futuro. E aí a gente vai falar um pouquinho então, daqui a pouquinho, olha ali que legal as fotos, a gente ali todas reunidas, as presidentes coordenadoras de todos os estados, estivemos com 17 estados representados nesse evento, com mais de 100 mulheres reunidas. Eu acho que a gente volta de um encontro como esse modificado, sem dúvida nenhuma, né, meninas? Nós vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer um pequeno intervalo e na volta eu quero começar com a Ana Luísa falando como é que foi a experiência dela, que eu acho que foi a primeira, nesse 5º encontro, tá bom, meninas? Não saiam daí que a gente volta já já. Olá, estamos de volta com o Bate-Papo Literário, recebendo hoje 3 mulheres inspiradoras da AGEB Goiás, Zilda Mendonça, Viviane Mendonça e Ana Luísa de Lima. Meninas, vamos começar esse bloco então, falando um pouquinho desse grande encontro que foi o 5º Encontro Nacional e 4º Internacional de Agebianas. E eu quero que a Ana Luísa conte um pouquinho como é que foi essa experiência. O 4º Encontro Nacional e o 5º Encontro Nacional e o 4º Internacional de Agebianas foi excepcional. Um evento rápido, objetivo, proeminente, importante para a formação de vínculos, marca de contatos, experiências e expansão e divulgação da AGEB no mundo. Como é que você voltou de lá, assim? Porque eu acho que a gente volta um pouquinho transformada, né, Ana Luísa? Como é que foi para você, assim, depois que passou, quando você volta? Voltamos felizes pelas pessoas que conhecemos, pelas experiências trocadas. Foi um encontro muito válido. Que bom. Zilda, e para você? O ano passado a Zilda não estava presente, né, Zilda? O ano passado o encontro de São Paulo coincidiu com a última semana de vida do meu irmão. Então foi justamente num período assim de muita dor para nós. Então eu não tinha condições de participar. Mas dos outros eu participei. No anterior Viviane foi comigo. Então eu gostaria de dizer que esses encontros, além de renovar os afetos, os abraços, que eu penso que a AGEB também proporciona, nós tivemos a oportunidade de sair de lá com sugestões extraordinárias, com propostas estupendas, conhecendo mulheres maravilhosas que estão atuando e apresentando a AGEB em outros países, fazendo com que a AGEB lá, olha só, a AGEB Rondônia, na Europa, em 4 países, com 10 mulheres, pensa uma coisa dessa. Olha que proposta grandiosa, que coisa linda, né? Veja só, a AGEB Mato Grosso, tão nova e tão grande, né? com tanto vigor, com tanta proposta, né? Achei muito interessante e a gente sai revigorada, com novo ânimo, com nova proposta, com projetos borbulhando em nossas cabeças. Conversei muito com a Ana Luísa na nossa volta e pensando em de que forma nós podemos, além de fortalecer quem já existe na nossa AGEB, como é que nós podemos, além de fazê-la maior em número, mas também com comprometimento, com parcerias, com propostas grandiosas que podem também fazer a gente crescer lá fora, ser conhecida de outro jeito. Né? Eu, particularmente, que já venho acompanhando há mais tempo, vejo muitas oportunidades, muitas janelas foram abertas nesse momento. Não é? Eu acredito muito nisso. É verdade. E a Viviane, então, que está à frente agora da AGEB, como é que a AGEB Goiás tem se mobilizado para conquistar esse espaço aí no meio do Cerrado? Conta pra gente, Viviane.
Olha, a GEB no momento ainda é um grupo pequeno, né? Mas as gebianas goianas estão sempre produzindo literatura, publicando em redes sociais, publicando em jornais, em revistas. Então, assim, é um grupo pequeno, mas é um grupo comprometido, mesmo que publicando de maneira solo, né? Mas todas muito comprometidas com a cultura local. Eu mesma faço parte do Conselho de Cultura da cidade. Então, assim, todas nós, as gibianas, nós estamos engajadas de uma maneira com a cultura, com a literatura. Estamos sempre produzindo. Eu acho E assim. na medida... Ai, perdão, desculpa. Na medida do possível, nós nos reunimos, nós nos encontramos, nós estamos fazendo eventos. Na medida do possível, está acontecendo, né? Eu acho que uma das coisas legais é que vocês estão aí, pensa bem, em Goiás, no meio do Cerrado, mas estando ligada a uma instituição que tem mulheres de outros estados, essas mulheres acabam, né, nós acabamos nos inspirando umas nas outras. Então a gente não se sente sozinha. Vocês sentem dessa forma, Viviane? Sim, né? É muito gratificante quando a gente viaja, quando a gente encontra, né? Eu posso falar pelo encontro que eu fui, que foi em Belo Horizonte, eu e Sim. Zilda fomos, Zilda Mendonça. Então foi assim, muito gratificante, porque a gente tem uma oportunidade de encontrar várias pessoas. E a gente sente, como você disse, Renata, a gente sente que nós não estamos sozinhas. Existe um grupo muito grande, né, de mulheres. E a gente precisa fazer acontecer, né? Levar o nosso trabalho, fazer com que o nosso trabalho seja conhecido, né? É verdade. E uma dessas oportunidades que a gente tem, nessa oportunidade que a gente tem de estar junto, além de troca de ideias, de experiências, a gente troca livros, né? E aí, como eu falei anteriormente, eu ganhei de presente essa trilogia aqui da Ana Luísa, a primeira é a Menina de um Novo Coração, que ela dialoga um pouquinho com a sua própria história. Conta um pouquinho pra gente, Ana. Melina sou eu, o eu lírico do livro e da trilogia. Melina é essa personagem central do romance em que eu, menina, sou menina Mel, pelo fascínio de aprender e ensinar. Melina é a ternura na agrura do cerrado, contorcida nas pequenezas e sutilezas das plagas do centro-oeste, devidamente inserida no vínculo da família e de suas tradições. Pela estrada boiadeira, a menina vê na porteira a imensidão do sem-fim de sua própria história, alavancada nos livros, hoje já 14 obras. E essa garotinha, acometida de paralisia cerebral e paraplegia flácida do hemisfério direito desde o nascimento, se propõe a fazer uma releitura na história própria e na história do mundo, contando situações pessoais na história universal da civilidade humana. Que lindo, Ana Luísa. E assim, e dentro dessas limitações, você tem um currículo aqui que é de páginas, né, de formação, de pós-graduação, enfim. Conta pra gente como é que é para você conquistar todo esse espaço, ir atrás da sua formação, apesar dessas limitações. Eu acho que essa leitura aqui também é uma questão de... ajuda a gente a se identificar com essa história, né? Conta pra gente um pouquinho. A minha infância foi desafiadora, canhota, Eu nascida também. de 7 meses, alfabetizada à luz de lamparina, filha de pais
agricultores, mãe doméstica. Não foi fácil aprender a escrever apagando o livro do irmão, porque nessa época, na década de 70, o pai comprava o livro no sebo e o filho mais velho ia passando para o filho mais novo e se escrevia a lápis e com muito cuidado. Mas o que eu aprendi e por que eu desenvolvi? Porque meus pais diziam que o conhecimento era importante e que a escola era a luz da vida. Então, eu, apesar da canhotice, aprendi a digitar, a escrever, depois a digitar, datilografar, depois digitar, pensar, reelaborar. E nas aulas de educação física eu não podia participar das atividades. Eu ficava sempre inapta. E nessa inaptidão eu queria ler o livro que não estava escrito e comecei a inventar. Então eu lia os livros da biblioteca de minha escola e depois eu comecei a poetizar em poesia, romance, conto, crônica. Só não escrevi ainda novela e biografia. Que máximo, meninas! Muito bom, Ana. A gente vai fazer mais um pequeno intervalo e na volta eu quero conversar um pouquinho com vocês da importância da AGEB nessa preservação da memória, da literatura feminina e também da educação, que vocês todas aí são formadas nessa área também, ok? Não saiam daí que a gente volta já já. Olá, estamos de volta com Bate-Papo Literário e seguimos essa conversa cheia de afetos, memórias e histórias com as nossas convidadas agebianas de Goiás. Mas antes, vamos ao nosso tradicional quadro Book Envio, com dicas de leitura da nossa parceira, a editora Vitelli Publisher. E o destaque de hoje é o livro Guaitica, e nele o autor Nelson Bronca compartilha com seus leitores suas histórias, aventuras e desventuras vividas ao longo dos seus 77 anos. Vejam só. Olá, tudo bem? O Book Envio de hoje traz para você uma obra viajante. O livro Guaitica reúne as crônicas feitas por Nelson Bronca, um colecionador de histórias, viagens, latas e pets. O autor descreve suas viagens por uma perspectiva inusitada e divertida, além de compartilhar histórias emocionantes sobre os inúmeros cães que passaram por sua vida. Apreciador de fotografia, Nelson oferece em seu livro uma experiência ainda mais imersiva, permitindo o acesso através de QR Codes a mais de 11.500 fotos e vídeos relacionadas às histórias. Explorando temas como família, o vínculo entre um homem e seus animais de estimação, amizades e aventuras ao redor do mundo, o autor se propõe a imortalizar e compartilhar as vivências e registros acumulados ao longo de sua jornada, assegurando assim que seu legado resista à passagem do tempo. E para você que também gosta de colecionar, o livro possui 5 marcadores diferentes, em homenagem aos cães que marcaram a vida do autor. Incrível, né? Então, bora viajar conosco? Muito bom! Como é bom a gente conhecer essas aventuras de vida por meio da literatura. Meninas, sejam muito bem-vindas de volta e eu terminei o último bloco falando então dessa questão do papel da AGEB também, da nossa associação, nessa questão da literatura, da memória e da educação, que eu sei que vocês aí são professoras, graduadas e pós-graduadas. Fala pra gente um pouquinho, vamos começar pela Zilda. Bom, eu penso que a AGEB ela vai contribuir, além da divulgação de mulheres que são poderosas nas suas palavras, na sua arte, naquilo que vive, naquilo que faz, essas mulheres, elas, além de serem divulgados os seus trabalhos, elas também
começam a produzir e acreditar que elas podem, por elas mesmas, se apresentar e divulgar o que fazem, não é? Isso aí, como você sabe, nós fizemos um evento com mulheres rurais e muitas delas já vieram me cobrar um outro momento e dizendo que elas também sabem, se elas não sabem escrever, elas sabem declamar. E elas podem falar coisas, dizer coisas, contar causos, e que se eu quiser eu posso escrever os causos delas. Olha só que coisa curiosa e interessante. Uma delas me ligou outro dia e me disse alguma coisa nessa direção. Então, eu penso que uma das coisas que eu já disse, que já dissemos e que acredito que vai ser importante, é fazer com que a gente consiga publicar o nome de mulheres que foram importantes no jornalismo, na literatura, na educação, na arte, na política, que foram mulheres fortes na construção do estado de Goiás, particularmente do estado de Goiás. Com certeza. Também falamos das mulheres da nossa cidade, da cidade de Rio Verde, de mulheres que são poderosas. Temos mulheres que são vereadoras, que são deputadas, que foram prefeitas, né? Que são pessoas que também têm a sua palavra e perenizam pela palavra, continuam perenizando pelos seus discursos, pelas suas buscas, pelas suas realizações. E é claro que a gente precisa valorizar isso aí. Muitas não sabem que a gente pode transformar isso numa obra que eterniza a pessoa e faz com que o município e o estado fiquem mais ricos com essa produção. Exatamente. Isso a gente sabe muito. Ana Luísa escreve, assim, né? Como uma máquina, produz do dia para a noite. Viviane também escreve muito, 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 muito. Né? Precisamos organizar esses escritos e fazer com que esses escritos alcance muitos lugares. Acredito que a AGEB vai nos ajudar e a minha proposta é contactar, que a gente faça conexões e contatos com outras AGEBs para a gente se fortalecer. Certamente. E eu acho, a gente quando fala de Goiás, a gente lembra de Cora Coralina. E eu acho que aí, no estado de Goiás, tem muitas outras coras coralinas que precisam ser descobertas, não é, Viviane? E divulgadas. E divulgadas, exatamente. Diz pra gente, eu quero ouvir um pouquinho da Viviane. Sim. Muitas coras precisam ter oportunidades de se mostrarem, de aparecerem. Perfeito, Zilda, é exatamente isso que eu penso. E a Viviane estando à frente, então, da AGEB, fala um pouquinho para a gente, Viviane. Sobre essa questão da AGEB na educação, da gente poder, vocês poderem descobrir novas coras coralinas. Bom, interessante, Renata, aqui no colégio que eu trabalho, nós temos um projeto literário que acontece todo ano, né? Esse projeto chama Flores do Cerrado. E é um projeto que uma turma do segundo ano do ensino médio, eles fazem, eles escrevem, eles produzem durante todo o ano. E no final do ano, por volta de outubro, novembro, esses escritos eles estão publicados. E com esse trabalho, nós descobrimos muitos talentos, muitas coras. E assim, é um trabalho muito gratificante, que a gente faz com que essas meninas, esses meninos, eles despertem, né? O interesse, o prazer da escrita, da literatura. Então, é algo assim, muito gratificante que a gente faz, que eu trabalho no colégio com a literatura. Muito bem. Pode continuar. Tá, assim, nós temos os nossos sonhos, né? O sonho, como nós estamos na AGEB, é o sonho de agregar mais mulheres, né? De fazer com que a gente possa atrair, através de projetos, através de eventos, né? Mulheres comprometidas com a arte, com a cultura, com a literatura local, né? E esses próximos passos que a gente
imagina que a gente vai acontecer, né? Devagar, vai acontecendo, já está acontecendo, que através desses encontros, desses eventos, a gente possa divulgar mais a AGEB Goiás, né? Para fazer com que novas agebianas venham agregar conosco. Muito bem. A gente já está quase terminando. Eu quero, assim, brevemente, vou começar pela Ana Luísa. O que vocês diriam para meninas e mulheres que querem escrever, mas ainda não têm coragem para começar? Eu quero que a Ana Luísa comece, mas uma respostinha breve de cada uma, para eu poder ouvir um pouquinho cada uma no final. Escrever envolve o binômio de ler. Escrever é treino, e treino que se adquire com a mestria da escrita. É preciso que todas as mulheres que se propõem a escrever desenvolvam criatividade, mas, acima de tudo, tenha coragem de desnudar as suas ideias, bordar a página em branco, trazer à existência o que não foi inventado. Porque para escrever é preciso disciplina e ousadia. Disciplina para deduzir, inferir, recortar, ampliar, registrar a palavra no campo aberto. E para começar, é fazer o que as agebianas em Rio Verde fazem, que é escrever em mídias eletrônicas, depois transformar em livro físico, digital, participar de antologias, de coletâneas, de mini concursos, e estar sempre junto com a dialogia de pares que pensam a palavra, o empoderamento e a visibilidade da mulher. Maravilhosa! Zilda, uma palavrinha então para essas meninas. Bom, eu vou dizer algo que eu aprendi quando fiz doutorado e acredito que é muito importante a gente dizer isso. Eu dizia isso muito na faculdade. Zilda, como é que a gente aprende a escrever? Escrevendo. Maravilhoso. Como é que a gente aprende a escrever? Escreva. Mas e se eu escrever errado? A gente corrige. E se eu não escrever bonito? A gente transforma. Então, a gente começa a escrever escrevendo. E daí a gente começa a encaminhar os passos. Vai delapidando. Muito bom, Zilda. Obrigada. Viviane, e você? Olha, Renata, o que eu sempre digo foi algo que eu aprendi com uma professora de literatura. Que a gente precisa, quando a gente descobre que uma pessoa tem essa aptidão, tem esse talento para escrita, que não guarde, que divulgue, que publique, mas que não engavete. Porque para que as outras pessoas também possam ter a oportunidade de ler, né, de compartilhar os seus escritos. Então, não engavetem, continue escrevendo, não engavetem, não esconda seus talentos, divulgue. Maravilhosas, meninas, um beijo grande, adorei conversar com vocês são muito preciosas, ó. Beijo para vocês, obrigada. Beijo, até mais. Beijo para você, beijo para todas as agebianas do Brasil, viu? Obrigada, e que cada uma some conosco. Com certeza. E ser agebiana é um privilégio pela dialogia com os pares. Muito obrigada, Renata. Obrigada, meus amores. E eu conversei hoje com 3 mulheres que florescem com as palavras no coração do Cerrado. Zilda Mendonça, Viviane Mendonça e Ana Luísa de Lima Guimarães Costa. Mas antes de encerrar, eu quero agradecer aos parceiros do Bate-Papo Literário. Eu quero agradecer ao Estúdio Morgana Anacleto, especializado em sobrancelhas e beleza, a Academia Toia, que há 45 anos mantém o nosso corpo em movimento, e a editora Vitelli Publisher, que ajuda a escrever a história de quem escreve suas histórias. E o Bate-Papo Literário fica por aqui, mas você pode rever este e outros programas no nosso canal no YouTube, Bate-Papo Literário com Renata Dalbó. Vá lá e inscreva-se. Muito obrigada pela companhia de vocês e até o nosso próximo Bate-Papo Literário. Até lá!